Palavra de Deus em Revelação de João, em Apocalipse, capítulo 1, versos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu amo a tua palavra. Ó Deus, dá-nos tua palavra, Deus, nesta noite, Pai, e enche-nos, ó Deus, a tua presença, da tua palavra, Pai. Deus, no nome de Jesus, Deus, revela-te a nós, mostra-te a nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, o capítulo 1 todo de Apocalipse, João descrevendo o Cordeiro. Se vocês lerem depois mais a miúdo, vocês vão ver que ele o vê vindo sobre as nuvens, com seus pés reluzentes como latão, arvorando em sua mão o cetro de ouro, ou seja, toda a majestade de Jesus Cristo revelada na sua volta. Então, alguns homens viram essa volta, e João foi um deles em Apocalipse. Ele vê a volta do Cordeiro, ele vê a volta do Filho do homem, ele vê a volta de Jesus Cristo, o céu se abrindo, e ele o vê na sua glória, na sua totalidade, e ele anuncia e escreve no capítulo 1 que Jesus Cristo vai voltar. E no versículo 7 e 8 ele dá uma breve descrição da volta e de Jesus Cristo. Ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, aqueles que o crucificaram, aqueles que estiveram ali no dia da crucificação, todas as tribos da terra se lamentarão por não ter crido, por não ter compreendido sua glória, sua majestade, sua soberania. E ele faz uma breve descrição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se auto-intitula, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Ou seja, a tradução vem aí, a primeira letra do alfabeto grego e a última, o princípio e o fim. E Jesus Cristo, então, anuncia para João que todas as coisas passariam por ele. Todas as coisas seriam nele. E com sua volta, se revelaria definitivamente o seu poder. Aí ele diz o Senhor, que é, que era e que há de vir em todos os tempos, Jesus Cristo revelando sua soberania. E ele fecha a descrição dizendo, o Todo-Poderoso, que do hebraico seria o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem soberania, aquele que tem autonomia, aquele que tem primazia sobre toda a criação. Então, em Jesus Cristo, no final dos tempos, no dia do juízo, irá se convergir, irá se juntar toda a criação que existe, que foi criada por Deus. Jesus Cristo é o centro da revelação. O Deus Emanuel é o suprassumo, é o que de mais precioso Deus poderia nos contar, ou nos mostrar, ou nos apresentar. E assim ele o faz. Mas Deus o faz de uma forma gloriosa e inesperada, com sua morte na cruz. E os judeus esperavam um reino terreno, esperavam um príncipe que iria regê-los, iriam levantar com eles para guerrear contra os seus inimigos, como havia sido Davi, como havia sido tantos outros. Mas Jesus Cristo veio, e o seu reinado se consolida, se dá na cruz, com sua morte, e por fim, com sua ressurreição. Mas aí, ressurreto, ele caminha por entre os homens por cerca de 40 dias, até ser ascendido aos céus. E aí ele diz, eu vou, mas eu voltarei. E aí Paulo escreve que essa bem-aventurança, dessa esperança de que Cristo vai voltar, é o que sustenta o cristão. Então o cristão, ou o homem, ou a mulher, ou o ser humano que seja, independentemente de tribo, raça, cor, gênero, que não possui no seu coração a fé, a crença
a certeza de que Cristo vai voltar, Paulo escreve de que de todos os homens é o mais digno de lástima, ou de dó. Escreve aos Coríntios, aqueles que não creem na ressurreição dos mortos. O que é a ressurreição dos mortos, se não a vinda de Cristo, o grande dia do tribunal? O grande dia em que Cristo julgará toda língua, toda nação, todo joelho se dobrará, a volta de Cristo. Então, qualquer nascido de mulher, qualquer ser humano, que não tem a expectativa da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos, de todos os homens, escreve Paulo, é o mais digno de lástima, de dó, porque é fato e é absoluto, Cristo voltará. E é sobre essa perspectiva que a igreja primitiva vivia. Lembra quando Safira e Ananias venderam suas propriedades para doar lá no culto? E todos os outros crentes estavam fazendo as mesmas coisas, eles acreditavam que naquela noite Jesus Cristo iria voltar. Só que Safira e Ananias, quando chegaram lá, bateu dúvida no coração: será que Cristo volta mesmo? E se ele demorar uma semana para voltar e nós precisarmos deste dinheiro? É mais ou menos assim que o homem ajunta reservas no seu coração. Quando ele para e pensa: mas e se Cristo não voltar? Talvez eu vá ter precisado me divertir neste mundo. Talvez eu vá ter precisado angariar coisas neste mundo. Talvez eu vá ter precisado viver um pouco para satisfazer os meus desejos. E se Cristo tardar? Mas absolutamente, a palavra de Deus diz que Cristo voltará. E em primeira instância, ele voltará revelando sua obra final ao homem. Eu acho incrível essa coisa de nós sermos um filho de Deus em construção, de nós sermos um cristão em construção. Já sabemos que a santificação, ela é dada a nós através de Cristo na cruz, mas também ele é um processo que perdura todos os dias da nossa existência. A gente vai sendo construído, e quando Cristo voltar, ele vai revelar sua obra final ao homem. E Paulo escrevia isso a Tito, no capítulo 2, no verso 13 e 14, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que vivemos, como se Cristo fosse voltar daqui a pouco. No verso 14 de Tito 2, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade. Talvez a maior carga que um ser humano carregue sobre seus ombros seja suas iniquidades, seu pecado, seja sua culpa. Incrivelmente, Cristo voltará revelando essa obra final ao homem, o momento em que toda iniquidade será definitivamente extirpada de nossos ombros. Incrivelmente que aqui agora nós já somos perdoados, mas vivemos debaixo do jugo do curso deste mundo. Somos acusados por Satanás, somos acusados pela sociedade, e costumeiramente nós carregamos este fardo sobre nós. Mas Paulo escreve a Tito que no grande dia, no dia da revelação de Cristo, no dia que Cristo voltar, o qual se deu, verso 14, se deu a si mesmo por nós para remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. No grande dia do Senhor, grande e glorioso dia do Senhor, será revelado definitivamente
que todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, todas as nossas mágoas, toda a nossa canseira foi lançada sobre ele na cruz, no Calvário. Eu sempre fiquei imaginando o que é o corpo glorificado que nós habitaremos no céu com ele. É um corpo que não sentirá fome, é um corpo que não sentirá cansaço, é um corpo que não terá no seu coração tristezas. Quando Cristo se revelar, ele mostrará a sua obra final e completa e definitivamente ao homem. E seremos um. Lembra quando nós cantamos e João escreve que da lei do rio azul nós vamos tocar a face de Jesus Cristo. Nós vamos ver o nosso mestre querido. Então a razão da nossa existência é crer, é viver, é esperar a volta de Cristo, porque ali Paulo escreve a Tito que veremos cabalmente a obra remidora de Cristo sobre nós. Fique imaginando. Sabe quando você está esperando assim, tipo assim, já passou no vestibular? Eu estava pagando sapo para os jovens, né? Já passei em 4 vestibulares. Na Federal, na Estadual, na Unievangélica e na Teológica. Felizmente não deu para cursar tudo, só cursei 2. A gente foi escolhendo, né? Já passei 3 concursos, um no estado e 2 no municípios. E sabe uma coisa incrível sobre esses momentos da vida? É quando sai o resultado. Eu me lembro de um tempo fatídico em que nós fizemos vestibular para direito. Lembra disso? Eu, Cristiano e o pastor José Delcio. E aí o pastor José Delcio morava lá na roça, lá na Cirilândia. E o resultado saiu 10h30 da noite. Eu fiquei lá na porta do Maria Imaculada esperando o resultado. E era terrivelmente sem tecnologia. Eles foram lá e pregaram os papéis, as folhas com os nomes impressos lá de quem havia passado. E quando você olha e passou, e havia passado Cristiano, eu havia passado, pastor passou, cursou, dos 3 só ele cursou. Mas quando sai o resultado, aprovado, mas enche, eu digo que a faculdade, os 2 maiores e gloriosos momentos da faculdade, quando você passa no vestibular e quando você cola grau. Os 2 melhores momentos. Mas quando sai o resultado e você entende que passou, dá um descanso de alma, dá um descanso por dentro, é algo sobrenatural. Quando você presta um concurso, você está precisando do emprego e sai o resultado, você passou, arranca de dentro da gente um peso fenomenal. Agora eu fico imaginando, no dia do juízo, quando Cristo olhar para mim e dizer assim: vinde, bendito de meu Pai, e possuai o reino que está preparado para vós. É isso que Paulo fala a Tito. Aguarda a bem-aventurança, expectativa da glória, da volta de Jesus. Porque quem aguardar, porque quem crer, no dia do juízo será retirada todo fardo, toda iniquidade, será purificado como um povo especial, será chamado de bendito e levado ao céu. Então, quando Cristo voltar, ele vai revelar sua obra final ao homem. E em segundo lugar, quando Cristo voltará curando definitivamente toda dor. Das muitas coisas que nós podemos conceber e conhecer e compreender e catalogar, já existe uma que é fato. Pensa na sua dor. Seja sua mágoa, seja sua depressão, seja sua loucura, seja sua insanidade, seja sua paixão. Pensou na sua dor? Pensou na sua dor, Reginaldo? A Bíblia garante de capa a capa que o inferno é pior. E ela diz mais ainda sobre isto.
Ela diz que a nossa dor aqui, ela é temporária. Mais cedo ou mais tarde, ela passa. Aliás, a maioria dos males se cura com uma boa noite de sono. Você dorme, acorda no outro dia, passou. O inferno não, ele é eterno. Então nossas dores, elas são sim importantes, porque nós as sentimos. E eu levei praticamente 40 anos da minha vida para entender que quando estava doendo no outro, eu não tinha o direito de dizer que não tinha motivo. Porque cada um, como diz o poeta secular, sabe e conhece a dor que carrega. Então, já faz uns 10 anos que eu parei de falar que a sua dor não é real. Talvez eu tenha mudado o discurso. Tá, a sua dor existe. Mas eu sei, eu creio, que Jesus Cristo alivia, cura, sara, transforma e opera em toda dor do coração humano. Aleluia? Então não é que você não tem dor, não, você tem. Só que você tem Jesus, que vai voltar e definitivamente vai curar toda dor. Olha o que o mesmo João escreve no Apocalipse, no 21, no capítulo 21, no último capítulo bíblico, no verso 2 e 4. E eu, João, vi. Percebe? Ele vê. Ele não está tentando adivinhar nada, não. Ele vê. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4. Sente o que João vê no versículo 4. E Deus, depois da grande cidade de Deus descer, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Sabe por quê? Ele termina o verso: porque já as primeiras coisas são passadas. Então sabe por que nós suportamos de pé? Então sabe por que nós cremos no levanta e anda? Porque cremos em Cristo. Porque somos aquela famosa geração eleita. Porque somos o sacerdócio real, somos o povo escolhido de Deus. Porque Cristo habita em nós pelo seu Espírito. E ainda que aqui na terra doa, ainda que aqui nesta vida doa, nós cremos e olhamos para a glória do Cristo ressurreto, que voltará para me buscar. Cristo voltará, curando definitivamente toda dor, extirpando definitivamente toda treva, enchendo nossos corações eternamente de luz, e aí definitivamente seremos plenos. E o que é ser pleno? Vida em abundância, cheios, completamente curados, na alma, no espírito, no corpo, santificados, separados, literalmente restaurados por Cristo. Cristo vai voltar. Cristo voltará, revelando sua obra final ao homem, de que toda iniquidade será remida, já foi remida. Cristo voltará, curando definitivamente toda dor, limpando o nosso interior, fazendo-nos nova criatura,
enchendo-nos definitivamente da sua luz, dando-nos a condição de servos eternos. No capítulo 15 do mesmo Apocalipse de João, ele vê como que o mar de vidro em chamas. Eu acho espetacular essa poesia de João. Ele vê os salvos, os redimidos, vestes brancas, cantando o cântico de Moisés. Grandes são, ó Senhor, as tuas obras. E eu acho incrível quando o João me vê ali no céu sem dor, sem mancha, sem mácula, sem mágoa, sem cansaço eternamente, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Então, não teria coragem mais, não mais hoje, de dizer para você que sua dor não está doendo. Mas eu tenho plena convicção e coragem de te dizer, eu sei, Jesus Cristo é maior e cura toda dor. Agarre a expectativa de que Ele voltará. Por fim, Cristo voltará, levando-nos para as moradas eternas. Incrivelmente, como se já não bastasse, Ele arrancar de nós toda iniquidade, toda culpa, nos purificar, tirar de nós toda dor, toda mágoa, tudo que contradiz a glória divina. Ainda prometeu que nos levaria para as mansões celestiais, para as moradas eternas. João, no capítulo 14, no verso 1, João escreve: não se turbe o vosso coração, não fique ansioso, não deixe o seu coração apodrecer em mágoa, não deixe o seu coração apodrecer em pecado, em culpa, não deixe o seu coração apodrecer em angústias, em ansiedades, em medos. Não deixe, verso 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. E humildemente Jesus diz, crede também em mim. Como se precisasse Jesus nos convidar a crer nele. Ele mostrou a glória, Ele revelou os céus, Ele revelou a vontade de Deus, morreu, ressuscitou, tomou sobre si as nossas dores. E ainda gentilmente nos convida a crer nele. Ele te convida a crer nele, crede também em mim. Verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou e vou preparar lugar. Vê que garantia? Jesus simplesmente diz, lá tem muita morada, mas se por acaso não te coubesse lá, eu iria à sua frente e prepararia um lugar para você perto de meu Pai. Aleluia. Meu Jesus, que tomou sobre si as minhas dores, as minhas iniquidades, é o meu Jesus que vai à minha frente nas regiões celestes, preparando um lugar ali para mim. Vou e vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, no verso 3, e vos preparar este lugar, virei outra vez. E ele declara, eu virei outra vez. Assim como João, em Apocalipse, assim como Paulo. Ele se garante, e eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Sabe então qual é a sua maior expectativa? Que chova para acabar esse calorzão? A minha talvez seja que invente um ar-condicionado que não pare no 16, que vai até o 0 grau. Qual a sua maior expectativa?
Qual a sua maior expectativa hoje? Sabe, olha o que o texto diz, a maior expectativa de Jesus Cristo, o anseio de Jesus Cristo, é vir e te levar para Ele. Vou falar de novo. Vou falar com voz aveludada agora. Sabe qual é a maior expectativa de Jesus Cristo agora? É vir e te levar para Ele. Então não dá para viver batendo cabeça, porque nós cremos em Jesus Cristo, na sua volta. E ele termina, para que onde eu estiver, ai que maravilha, para que onde eu estiver, estejais vós também. O desejo de Jesus Cristo é que a gente esteja perto dele. Por isso, Ednilton, é pecado o homem insistir em viver longe de Deus. Ele contraria diretamente um desejo de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer você perto dele. Ele voltará. Cristo voltará, revelando sua obra final ao homem, remissão de todo o pecado, purificação de toda imundície. Cristo voltará curando definitivamente toda dor, secando toda lágrima, dando vida plena. E Cristo voltará, levando-nos para as moradas eternas, para estar com Ele eternamente, para viver com Ele sempre eterno. O que nos cabe, então? Viver essa expectativa. Viver o maranata da igreja primitiva. Ora, vem Senhor Jesus, volta. Abrevia o teu tempo. Chama-nos. Enche-nos de Ti, nos aproxime de Ti. Porque tudo isto é obra dEle. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos enche. E Ele voltará para cumprir todas as suas promessas sobre nós. E eu particularmente me apego à promessa de Deus e de Jesus Cristo, que Ele jamais me deixaria órfão. Então, sabe, eu tenho a casa do Pai para ir. Independentemente do que eu fizer ou de que Satanás fizer, eu creio. Eu tenho a casa de meu Pai para ir às mansões celestiais. Deus, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. Tu és santo, Deus de poder, Pai. Deus, eu te louvo, Deus, nesta noite, ó Pai. Toma-nos em Ti, toma-nos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Enche-nos, ó Deus, da Tua glória, Pai, da Tua infinita misericórdia, no nome de Jesus. Nome de Jesus. Vamos ficar de pé?